Foi exatamente assim que eu me senti por um longo tempo, até que este livro caiu nas minhas mãos. Você já se sentiu perdida em meio às demandas da vida? Como se você tivesse assim se perdido no meio do caminho? O livro Aprendizados, de Gisele Bündchen, que hoje tá no meu Kindle, mas que eu já tive fisicamente, só que dei para outras pessoas 2 vezes, me ajudou muito a entender o momento que eu tava passando, me entender melhor e ver que eu não tava sozinha nessa. Aproveitar que as crianças já estão na escola, que eu já tô pronta para trabalhar, e vou dividir um pouco com vocês sobre esse livro que pode sim transformar a sua forma de viver. Vamos juntos? Venha comigo pro Momento Mães da Casa Carneiro. Sabe aquele momento da vida que você sente que se perdeu um pouco de si mesmo e que no meio de tanta demanda do dia a dia você não consegue se encontrar? E aí você se pega em algum momento nessa pergunta, né? Onde é que eu tô no meio de tudo isso? E foi assim que eu me senti quando meu primeiro filho nasceu. Eu realmente gostaria muito de saber naquela época que era normal as pessoas se sentirem assim em alguns momentos de sua vida, mas principalmente assim logo que o bebê nasce, né? Eu só tinha 21 anos, eu era muito jovem, a minha cabeça era muito jovem. E além de eu não estar preparada para nada daquilo, eu não tinha alguém com que eu pudesse compartilhar e conversar sobre esses detalhes. Esse livro Aprendizados, de Gisele Bündchen, foi um presente para mim. Eu já estava passando pela transformação do reencontro comigo mesma nesse período. E aí uma aluna minha de yoga, para vocês verem como já tem tempo, né? Ela me emprestou esse livro e eu vou dividir com você alguns ensinamentos que eu consegui trazer e que eu levo para minha vida assim até hoje. O capítulo 1 chama Quem Sou Eu? Nesse primeiro capítulo, ela fala sobre a infância dela, a carreira maravilhosa que ela tem, né? Acho que todo mundo sabe quem é Gisele Bündchen, mas ela também mostra as dificuldades e as frustrações ao longo desse caminho. E dentro dessas inseguranças, mesmo que ela fosse a mulher mais famosa do mundo, ela questionava quem ela era longe dos holofotes. E eu me identifico um pouco com essa parte, porque quando eu tive o Lorenzo, há 10 anos atrás, ele veio num período no qual eu trabalhava com publicidade, eu fazia faculdade de publicidade, de design de moda, e aí eu tive ele. E aí eu parei a faculdade para poder trabalhar em tempo integral, mas eu trabalhava com publicidade e eu tinha um blog. E nesse blog eu mostrava muita coisa sobre moda e sobre como as coisas de publicidade que eu fazia funcionava, mas na rede social, que era tanto o Instagram quanto o Snapchat, eu mostrava muito do dia a dia. E aí eu me deparei com alguns questionamentos e as pessoas também estavam muito dentro da minha vida, mesmo sem me conhecer. E muitas vezes parecia que elas me conheciam mais do que eu mesma. Isso é bizarro. E hoje, com a clínica, com os pacientes, tendo um marido e uma família grande e estruturada, onde a gente tem as crianças, a gente cuida de tudo juntos. Naquela época era só eu sozinha. O que eu trago de aprendizado é que a gente se perde muito dentro desses papéis, né? Principalmente nós mulheres que temos que empilhar muitos pratos ao mesmo tempo, às vezes a gente se perde um pouco, né? É muita coisa, é muita função. A gente faz uma lista para ir riscando o que precisa fazer, para não ficar nada para trás, e a gente se doa muito pelos outros. E aí, nesse começo da maternidade, principalmente no primeiro filho que eu tive, onde tudo era muito novo, eu me sentia perdida mais vezes do que hoje. Mas a reflexão que fica e que eu sempre gosto de fazer no meu aniversário, que é quando eu comemoro o meu ano novo, né? É quem eu sou além disso tudo. Além da mãe, da esposa, da empresária, da doutora, da lavadeira, passadeira, cozinheira, né? Além de todas essas funções da pessoa que cuida da publicidade, de estar conversando com outras mães, de ter os alunos do Grupo Carneiro. Além de tudo isso, quem sou eu? Só eu dentro do meu íntimo? Faz essa pergunta para você e veja, ela é difícil de responder.
Às vezes a gente tem que parar um tempo e escrever um pouco sobre, mas fica aí essa questão importante. E aí no segundo capítulo ela fala sobre o corpo como nosso templo. E no livro a Gisele conta como que ela aprendeu a ouvir os sinais do corpo dela, depois dela ter vivenciado diversas crises de ansiedade, diversas crises de pânico, coisas que estavam acontecendo com a saúde dela. E ela conta quando que ela percebeu que ela precisava se conectar com a forma que ela se alimentava, desacelerar, respirar, comer bem, se conectar com a natureza, com o que ela acredita. E eu também tive esse momento de reconexão. Eu escrevo no meu livro que eu conto toda essa história dessa jornada e que eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser ler, ele está disponível digitalmente. E ele é um livro que eu conto sobre a minha conexão comigo mesma, tanto que se chama Se Me Achar, Me Devolva. E eu escrevi esse livro na época que eu comecei a dar aulas de yoga, o que fez com que os meus alunos se conectassem muito comigo naquela época. Eu ainda pratico yoga todos os dias, né? Se tornou a minha forma de viver, a minha lente pela qual eu enxergo o mundo, mas eu aprendi principalmente a me reconectar. E nesse momento, eu nem sabia como me conectar com aquilo que eu acreditava, eu estava meio perdida nessa parte também. Então eu comecei a me escutar mais, as técnicas meditativas e respiratórias. O yoga veio, nossa, foi uma das coisas mais grandiosas que já me aconteceram. Uma das coisas mais especiais que já me aconteceram foi o yoga. Eu dei aula por 5 anos consecutivos e eu aprimorei as minhas técnicas e principalmente ensinando para os outros eu estava aprendendo cada vez mais, tanto com as dificuldades e as evoluções de cada um quanto com as minhas, né? Foi um crescimento onde a gente estava ali aprendendo cada vez mais juntos. Eu fiz curso, eu tenho formação, certificação em yoga e em ventosa terapia. E tudo isso me conectou muito com o futuro que eu quis, né? Eu quis virar dentista, eu quis ser doutora, eu quis não só cuidar mais do por trás, dos bastidores, que é o que eu fazia com muito amor e carinho para o meu esposo, que já é dentista há 12 anos, mas estar naquele papel de cuidar do outro, né? Foi o yoga que me levou até lá, foi toda uma trajetória. Mas eu precisei parar para estar bem, para cuidar dos outros. Sabe aquela história de que você só consegue cuidar do outro se você estiver bem? Você só consegue dar para o outro aquilo que você tem em abundância, né? Então você só vai conseguir cuidar do seu filho para que ele tenha saúde se você tiver saúde. Você só vai conseguir cuidar do seu filho em relação à alimentação se você estiver se alimentando bem, se exercitando. Se você só vai conseguir passar princípios, valores, crenças, né, todas as coisas que são importantes para a formação do caráter daquela pessoa, se você já estiver conectado com isso. Então, criar filhos, agora vamos entrar nesse tópico, já que somos mamães aqui, né? Criar os filhos muitas vezes requer que a gente volte um pouco em quem nós somos e nos conectemos melhor com quem nós somos para que a gente possa se preparar para eles mesmo, né? Para que eu possa ser melhor para os meus filhos, para o meu marido e para essa estrutura que é a minha família, onde a gente sabe que a mulher é o pilar, é a força, eu preciso estar forte, eu preciso estar bem. E aí, ninguém falou pra gente que a gente tinha que se preparar tão bem pra isso. E aí fica uma pergunta também pra esse segundo capítulo e pra você. Mesmo se você não for ler o livro, eu acho que esse vídeo já vai te ajudar muito a se reconectar, que é: quantas vezes a gente acaba ignorando esses sinais do nosso corpo? De cansaço extremo, de estresse, de ansiedade, porque a gente não pode deixar a peteca cair. Mas será que a gente está se cuidando também? O terceiro capítulo é um capítulo que eu gosto muito.
chama O Poder da Respiração. Uma das partes mais impactantes do livro é quando ela fala sobre isso, sobre como ela descobriu o poder da respiração. Por quê? Isso parece uma coisa simples e básica da vida, né? Se a gente não estiver respirando, a gente não sobrevive. Porém, a gente respira de uma forma muito superficial o dia inteiro. E muitos de nós não sabem, e eu não sabia até entrar para o yoga, que a respiração adequada cuida do nosso emocional de uma maneira que nada mais consegue cuidar. Ela ensina no livro a fazer uma respiração, que é uma respiração que eu adoro, que eu pratico sempre e que ela é anti-estresse. Então, quando você estiver no momento de estresse máximo, você senta e começa a fazer esse exercício que é fantástico. Então, se você está precisando aí lidar melhor com o seu estresse, eu acredito que seja algo que nós mães tenhamos que estar administrando dentro da gente o tempo todo, né? Eu indico muito que vocês leiam o livro. O capítulo 4 chama Força da Gratidão e Espiritualidade. Um ponto muito fundamental desse livro é a espiritualidade, e com isso eu não estou falando de religião, respeitando cada crença. O que eu estou dizendo é que se conectar com o seu lado espiritual, com o que você acredita, com o que você sente, com a sua filosofia de vida, com o que você segue, é sobre isso esse capítulo. Nessa parte da espiritualidade, ela conta como o simples fato de aprender a agradecer todos os dias mudou a vida dela. Mudou a forma com que ela estava lidando ali com as coisas que estavam acontecendo muito rápidas, muito ao mesmo tempo. Muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que falta ou na realização de algo que está para acontecer que a gente esquece do que a gente já conquistou, do que a gente já viveu, do tanto de coisa que a gente já conseguiu realizar na nossa vida. E desde que eu comecei a praticar a gratidão de forma consciente, o jeito que eu levo a minha vida mudou muito. E aí no meu livro, agora voltando pro meu, né, eu conto também como que eu faço essa prática da gratidão, né, que é legal você parar um momento todos os dias, ou seja, no comecinho do dia ou no final do dia, que é quando a gente consegue ter um momento ali de respiro, né, para poder pensar nas coisas que você tem para agradecer, não só desse dia de hoje, que no dia tem muita coisa para agradecer, né? Só de ter acordado, só de estar com saúde, de estar com a família, de ter o que comer, de ter um trabalho, de ter ganhado dinheiro, de ter ajudado outras pessoas. Então, já foi uma lista enorme, né? E eu ainda nem falei de tanta coisa que eu poderia agradecer no dia e ainda são meio-dia. Então eu ainda poderia agradecer por muitas coisas, ainda vou poder agradecer por muitas coisas no fim do dia, mas também agradecer por coisas que já passaram, pela nossa evolução, né? Até pelas coisas que não são tão legais que acontecem, mas que nos faz evoluir, sem romantizar tanto os desafios que a gente tem na vida, mas romantizando um pouco para que a vida seja mais leve. Para você que está aqui nesse vídeo comigo, faz esse exercício. Lista 3 coisas que você tem para agradecer no dia de hoje, e aí amanhã você faz de novo, depois de amanhã você faz de novo, e você vai notar que as coisas vão ficando mais leves e mais bonitas, e você vai sendo mais gentil com você mesmo, porque às vezes a gente se bate muito, a gente se cobra muito, porque a gente quer evoluir, a gente quer um futuro melhor, a gente quer conquistar, isso não tá errado. Mas às vezes a gente está sendo muito duro e a gente tem que se acariciar um pouco, ser um pouco gentil, ser um pouco grato a nós mesmos pelas coisas que nós já fizemos até aqui. Então tenta fazer essa prática, 3 gratidões do dia, todo dia, você vai ver, é muito bom. E aí 3 se torna pouco. Então, para finalizar, Aprendizados é um livro que fala sobre vida, sobre se encontrar, sobre equilíbrio. E cada capítulo que ela traz a história de vida dela, ela traz uma reflexão. Então você acaba se conectando muito. E aí eu digo que eu sou amiga dela, mas ela não sabe. Ela me ajudou muito nessa conversa que a gente teve, nessa troca que a gente teve ali no livro. Sabe uma coisa que eu achei muito especial, assim, dessa conexão que eu tive com esse livro?
e que por isso que eu quis trazer ele para você, eu não me senti mais tão só. Eu não me senti mais tipo uma agulha no palheiro, sabe? Eu sempre tive uma coisa de me sentir muito diferente da minha família, muito diferente das minhas amigas. E eu consegui me conectar muito com essa leitura, eu consegui me sentir muito pertencente a alguma coisa. E esse sentimento, para nós seres humanos, né, é comprovado que esse sentimento de pertencimento traz um pouco de conforto. Então, mesmo que eu estivesse passando por uma fase muito difícil, que foi uma fase onde eu tive um filho muito jovem, eu tive que largar todos os planos que eu tinha feito porque eu queria dar o meu melhor para essa criança. Eu fui expulsa de casa, então eu tive que construir a minha vida a partir do zero, sem saber de muita coisa, sem ter nada de experiência com nada disso. Os meus pais sempre me deram tudo do bom e do melhor e sempre me protegeram muito e sempre me direcionaram muito. Então, quando eu tive que fazer tudo só, quando eu me vi ali naquela situação, onde eu estava muito feliz pela chegada do meu filho, porque eu também tive esse sentimento de que eu nunca mais me sentiria sozinha. E desde quando eu tive a notícia que eu estava grávida, eu fiquei feliz. Mesmo que um caos fosse se instaurar na minha vida e que eu já sabia que esse caos ia rolar, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu recebi o meu filho com muito amor e com muito carinho desde sempre. E eu falo que eu acho que a função que eu desempenho na minha vida que eu mais gosto é a maternidade. É a que eu me sinto mais feliz, é a que eu me sinto mais... como que é aquela palavra? Genuinamente feliz, sabe? Mas eu queria falar mais retribuída. É a que eu sinto que eu faço melhor. E esse livro me acolheu. É como se a própria Gisele tivesse me abraçado, me acolhido e falado: amiga, olha só, vai dar tudo certo. Tem como a gente fazer isso e isso, e você tá indo por um caminho muito legal. E por mais que eu já tivesse passando por essa transformação quando eu li, ela me ajudou muito, né? Foi uma amiga que me deu a mão e que me guiou, entre outras várias pessoas que participaram dessa etapa, amigas muito especiais, pessoas da minha família muito especiais, uma amiga que também foi minha coach nesse processo, que fez toda a diferença nessa minha jornada. Eu conto tudo em detalhes sobre essa transformação no livro, então lembrando que eu vou deixar o link para vocês na descrição do meu livro para se você quiser ler, ele tá disponível de forma digital. E se você sente que você tá precisando se reencontrar, o livro Aprendizados de Gisele Bündchen é para você. 2 indicações. Começa pelo livro da Gisele. Leia ele todo, reflita, vai fazendo as coisas que ela propõe, que são as coisas que ela fez, e quando a gente faz a gente se sente muito bem. E aí na segunda etapa você passa para o meu livro Se Me Achar, Me Devolva, e aí é um livro onde eu vou destrinchar tudo mais sobre isso que eu conversei aqui com você, só que do meu ponto de vista, contando a minha história, rico em detalhes, e eu acho que você pode também se sentir mais próxima de mim se você tá se juntando a essa comunidade agora. E uma coisa importante, eu não li esse livro Aprendizados de Gisele só uma vez. Eu li nessa vez que eu falei pra vocês, que foi quando eu tive o Lorenzo, que uma aluna minha me emprestou o livro dela, eu li e devolvi. Depois eu comprei esse livro porque eu tenho 3 filhos, né? Entre o Lorenzo e a Amora, eu tive uma perda. E aí foi muito difícil esse processo. E aí quando eu estava me reerguendo, rolou meu casamento com o João, meu marido maravilhoso. Eu tenho tudo isso para poder postar aqui para vocês. E eu acho que vocês vão amar acompanhar a nossa história da construção da nossa família. Eu li de novo, eu comprei o livro e aí eu dei para uma aluna minha que estava passando por um momento difícil e tudo mais. Então eu li o livro, me recompus, voltei para minha vida e emprestei esse livro para minha aluna. E aí, quando eu tive a Amora, que é a minha segunda filha, né, eu
fiquei perdidaça de novo. Por mais que nada daquilo fosse novo, eu estava transformada, eu era uma pessoa diferente, eu era uma nova mulher e eu precisava me conectar de novo. Aí eu baixei no Kindle, eu comprei pela Amazon, sabe? E aí a versão de Kindle, aí eu tenho aqui, li tudo de novo, grifando. Não, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu botei na página inicial, mas deixa eu passar aqui um pouco para vocês verem. Grifando, estudando mesmo o livro, sabe? Aqui, ó, grifando. Dá pra ver, será? Estudando mesmo o livro, tem as partes que são mais importantes para mim. E aí, eu fiz um estudo dentro da minha plataforma de yoga para os meus alunos de yoga. Eu fiz um estudo de cada capítulo desse livro, trazendo os aprendizados da Gisele, os meus e os ensinamentos do yoga. Ficou muito legal, é uma série muito maneira, tá disponível lá na minha plataforma de yoga, então eu também vou deixar o link aqui para você, se você quiser se reconectar através do yoga, se você quiser conhecer essa prática. Lá tem mais de 60 aulas de yoga disponíveis, além de algumas séries de livros, de retiros de yoga online, que são viagens que eu fiz e transformei em retiros de yoga para você fazer na sua casa, algumas coisas sobre insônia e tudo mais. Então é uma plataforma de yoga bem legal, se você quiser começar a praticar e não tiver prática nenhuma com o yoga, é uma plataforma bem legal para iniciantes. E agora que o Dante está aqui na minha barriga, vocês estão vendo minha barriga? O Dante está prestes a nascer, tá? Eu tô no 8º mês de gestação. E eu já tô com o livro aqui do meu lado, e ali meio de cabeceira, porque eu sei que assim que ele vier, e aí vier o puerpério, e todo aquele furacão que a gente já sabe que acontece dentro da gente, eu vou ler esse livro para me acalmar, e para me reconectar, e para me lembrar de tudo que eu sou, para me conectar a tudo que eu já fui com muita gratidão e deixar ir, e me conectar com tudo que eu sou hoje com muita gratidão e receber energias positivas e receber tudo aquilo que o universo tem para me trazer de bom e de novo, né? Se você já leu esse livro, me conta aqui qual foi o seu maior aprendizado, qual é o capítulo que você mais gostou, qual é a história que você mais se identificou. Se você ainda não leu, lê e volta aqui, deixa pra mim, Gabi, tô lendo, tô achando isso e aquilo, porque aí a gente pode conversar e pode manter essa nossa comunidade. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as suas amigas mamães, que eu acho que elas vão gostar. Foi um conteúdo bem gostoso, né? Já tinha tempo que eu queria trazer isso aqui no YouTube e eu tô bem feliz de ter trazido. Um beijo, até o próximo!